Bom dia, essa é uma aula de História da Língua Portuguesa e o tema da aula é Noções Teóricas sobre Mudança Linguística, com um pouquinho de relação com as mudanças que ocorreram entre o português antigo e o português médio. Aquele período da história da língua portuguesa que vai mais ou menos de 1385 a 1530. Como estudar a mudança linguística? A primeira questão, a gente tem que, como sempre, né, tentar delimitar o nível de descrição da língua em que a mudança ocorre. Se for uma mudança sonora, vai se tratar da fonética da morfologia, fonética e fonologia. Se for uma mudança que envolva classe de palavra ou subconstituintes da palavra, como morfemas, será a morfologia. Se for a ordem de palavras ou a concordância, coisas desse tipo, será a sintaxe, ou seja, relações entre as palavras. E se for o significado da palavra ou de uma expressão, aí a gente vai estar lidando com a semântica pragmática. Evidentemente que muitas vezes mais do que um nível é envolvido ao mesmo tempo, ou a gente vai ver mais à frente, pode ser envolvido em cadeia, como se fosse uma cascata, né? Mas a gente tenta classificar por uma questão didática também. Outra questão que é importante lembrar é que as mudanças podem ser vistas a partir de dois prismas, como externamente motivadas ou internamente motivadas, né? Essa diferença também é didática porque uma mesma mudança pode ser vista das duas maneiras, né? Eu posso tentar explicá-la em termos do sistema linguístico, ou seja, que sons mudaram, né? Como se isso acontecesse por si próprio, e eu posso fazer isso acrescentando fatos da história sociopolítica, cultural do país que podem ter contribuído para que essa mudança tenha acontecido. A mudança sonora. Então, a gente vai enfocar aqui basicamente a mudança sonora e depois vamos fazer algumas considerações sobre outras mudanças. Mas por que dar ênfase nessa? Porque é a mais estudada, e por que é a mais estudada? Porque é mais fácil de observar, né? As mudanças nos sons afetam já desde as palavras, então é mais fácil coletar palavras do que coletar frases. E em termos de comparação entre línguas e fazer aquele trabalho de reconstrução, que vem a ser identificar uma língua mãe, né, que gerou várias línguas de uma mesma família. Toda essa teoria, essa metodologia, correu nessa época baseado na noção de mudança sonora. Ela ganhou muita importância. Também vamos dar ênfase nessa aula sobre mudança sonora porque as mudanças que ocorreram entre o português antigo e o médio têm muito a ver com mudança sonora. Okay? As características dessa mudança. Sua direção é a mesma para todos os membros da comunidade de fala em questão, ou seja, eu não tenho uma mudança indo numa direção ao mesmo tempo e na direção contrária. O mesmo ambiente fonético é afetado pela mudança da mesma maneira. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma regra que diz as sílabas finais que terminam em L, ao som L passa a ser pronunciado como U, né, que é a semivogal U, como em mal no português, que seria pronunciado mal mais antigamente, isso é uma coisa regular. Então eu não posso ter algumas palavras que têm esse padrão, né, de terminar no som L, que passam pela mudança e outras que não passam. Se isso acontecer, a gente tem que encontrar alguma outra explicação, ok? Bom, vamos dar um exemplo também mais concreto, e que já foi muito discutido, né, no âmbito da linguística histórico-comparativa. O nome desse fenômeno é Umlaut, é um termo do alemão.
e diz respeito à anteriorização de vogais posteriores em certos contextos. Ocorre ou ocorreu em línguas germânicas como o alemão. Exemplo mais concreto. Então, trata-se aqui da mudança de O para Ö. E a gente vê aqui o processo de mudança passando do alto alemão antigo para o alto alemão médio, chegando no alemão moderno. Bom, só lembrando que, para quem não está acostumado com esse termo alto alemão, né, o alto alemão é a variedade de alemão falada nas terras altas, no interior da Alemanha, que seria o centro-sul. Nas regiões de litoral, ali próximas da Dinamarca e da Holanda, originalmente existia o baixo alemão. É que hoje em dia o baixo alemão, para muita gente, é considerado dialeto, né, do alto alemão, que é a língua que se tornou padrão. Ok, voltando aqui aos exemplos. O que a gente tinha no alto alemão? As palavras que têm a ver, por coincidência, com a palavra alto, né, traduzida como alto em português. Então eu tenho aqui alto, né, a tradução aqui, mais alto, que é o comparativo de maior intensidade, e o mais alto, que é o adjetivo superlativo, né, quer dizer, o top. E aqui outra palavra para alto, aí vocês podem se perguntar, opa, por que duas palavras para alto? Hoje em dia não tem diferença, mas possivelmente na origem, né, havia de fato aqui duas palavras diferentes e que podem ter a ver com questões de caso, por exemplo, terminações de caso, que são aquelas flexões que indicam a função gramatical da palavra. Okay? Então, o que se nota? A grande questão é que no alemão moderno, vamos começar no alemão moderno, a gente tem a palavra alto, pronunciada com O, né, hoch, e as palavras no comparativo do superlativo apresentam som arredondado, né, anterior, que é Ö. Então, höher e höchste. Que a gente está grafando com o OE aqui, porque esse é o símbolo usado no alfabeto fonético internacional, mas no alemão grafa dessa maneira com O com trema em cima. E aí a grande questão, por que que no comparativo do superlativo as formas dessa palavra passam a ter um som diferente, que é o som E? Então, a explicação a gente não pode ter olhando só para o alemão moderno, a gente tem que voltar no tempo, né, e observar que no alto-alemão antigo não havia essa distinção. Todas as vogais dessa sílaba tônica eram iguais, eram ro, né? E as palavras em que aconteceu o arredondamento, passando para e, tinham uma sílaba seguindo a sílaba tônica que tinha uma vogal anterior, que é a vogal I. Então existe um processo fonético segundo o qual, quando eu tenho duas sílabas próximas, e uma vogal é anterior e outra posterior, tende-se a que as duas vogais se aproximem. Então, ou seja, que uma fique mais anterior ou que essa ficasse mais posterior, para facilitar até a pronúncia da palavra. Então isso acontece aqui, e já no alto alemão médio ocorre o processo de anteriorização, né? Só que isso é um pouco apagado porque a sílaba que tinha ri passa a re, né? Que também é uma vogal anterior, porém não tão anterior quanto o i. É um pouco mais para o centro. Então aí a questão, né? Isso aqui demonstra a explicação para esse fato e ao mesmo tempo mostra que essa mudança é regular, porque alguém poderia pensar, né, que a mudança fonética aconteceu em alguns lugares e não em outros, mas não é verdade, porque o contexto é bastante claro. É um contexto em que existe uma sílaba seguindo aquela sílaba com a vogal anterior. Isso não acontece nem aqui
nem aqui. Então, isso é a confirmação dos princípios de mudança sonora, que seria uma mudança regular. Em que aspectos? Uma mudança que sempre vai na mesma direção, no caso de O para E, e nunca na direção inversa. E o mesmo ambiente fonético é sempre atingido pela mudança. Que ambiente fonético é esse? Aquele em que tem, né, eu tenho consoante vogal, essa é a vogal que vai sofrer a mudança, consoante vogal anterior, no caso I, em que, né, nesses simbologia aqui, C significa consoante. Agora, será que essa formulação não está forte demais? Será que não tem casos em que a mudança sonora ocorre em algumas palavras e não em outras? Então, mais uma vez, né? Então, o que os teóricos observaram? Pode ser que sim, pode ser que em alguns momentos ela não ocorre o tempo todo, mas não vamos desfazer dessa generalização, que ela é muito boa. Em vez de criar uma generalização mais fraca, a gente vai observar que existe um outro processo que pode acontecer ao lado desse, que é o processo denominado analogia. A analogia é um processo que, se a gente for traduzir em outras palavras, seria uma comparação. É como se o falante, né, da língua observasse que, pela comparação com várias outras palavras semelhantes, ele observa uma tendência. Vamos só pensar no português um pouquinho, que a gente vai dar outro exemplo de outra língua, porque isso demonstra também que a gente está diante de processos muito gerais nas línguas, né? Mas às vezes pode se tornar um pouco difícil de entender. E no português existe uma comparação que a gente intuitivamente faz quando a gente está na escola e tal, e a gente vê, né, a questão das regras por exemplo, de gênero, né, masculino e feminino, e a gente vê assim, poxa, as palavras masculinas normalmente terminam em O. As palavras femininas normalmente terminam na letra A. Isso a gente pode considerar que é um tipo de analogia, né? Eu estou fazendo uma comparação entre várias palavras, e aí chega num ponto, que é isso que nos interessa, né? Que a gente observa que, opa, essa regra não é tão legal. Por quê? Porque existem algumas palavras que terminam em A, por exemplo, e que não são femininas, são masculinas. Por exemplo, a fruta cajá, né? Então eu não digo a cajá, eu digo o cajá. Palavras como esquema, barema e outras, que se não me engano vem do grego, o falante pode ter a tentação de falar, opa, deixa eu arrumar um pouco essa baguncinha aqui, eu quero que todas as palavras terminadas em A sejam de fato femininas. Eu vou mudar isso. Bom, agora eu estou falando em termos de hipótese, né, porque de fato ninguém fez isso. Até hoje existem palavras que são masculinas e que terminam em A. E existe uma razão para isso, é porque essas palavras são empréstimos. São palavras que não têm origem no latim, mas como eu falei, né, ou no grego, ou no caso do cajá, em línguas indígenas. Então, existe uma explicação para isso também, né? Mas voltando à nossa questão. Então, deu para entender a noção de analogia, né? Quer dizer, eu estaria fazendo comparações entre palavras. Então, vocês notam, por aí já, que a analogia diz respeito às regras que relacionam a estrutura fonológica à estrutura gramatical da língua e, mais especificamente, né, ocorrem porque com o tempo vão sucedendo, né, vão tendo lugar descompassos entre fonologia e gramática, mais especificamente face à morfologia, porque existe uma relação próxima entre fonologia e morfologia. Então, por exemplo, eu falei da questão do som A, que é uma questão de fonologia, e a marca de gênero feminino, que é uma questão de morfologia. Agora vocês notam que na realidade essas regras não seriam
não estariam em competição com as regras de mudança sonora, e sim seriam complementares àquelas regras que são puramente fonéticas. Porque aqui eu estou num nível um pouco acima. É um nível em que eu já estou olhando para a relação entre fonologia e morfologia, tá? E não simplesmente para o som, sem considerar as outras questões. Um exemplo também, além desse que eu hipotético, né, que não aconteceu, mas vamos ver um exemplo que realmente aconteceu. Então seria a perda de sons no fim de certas palavras do inglês antigo, que fez com que seu sistema de casos se reduzisse. Relembrando, fazendo um parênteses, o que é sistema de caso morfológico que a gente está tratando aqui? É um sistema em que terminações das palavras indicam a função sintática que elas detêm numa frase. E aqui a gente vai tratar de 4, que são as principais funções e que, por coincidência, são aquelas que ocorriam no inglês antigo. Tem algumas línguas que têm mais do que 4 casos, né? Por exemplo, o latim também tinha um caso ablativo e um caso vocativo, além desses 4, né? E que traziam outros tipos de marcas. Por exemplo, o caso ablativo seria usado basicamente para adjuntos adverbiais e o vocativo para vocativos, né? Mas, deixando isso de lado, vimos aqui que o nominativo é usado para indicar a função de sujeito, como em o João saiu. O acusativo para indicar a função de objeto direto, como em eu vi o João. O dativo, a função de objeto indireto, mais especificamente aquele tipo de objeto indireto que diz respeito ao beneficiário da ação, né? E não qualquer tipo de objeto indireto, ou seja, não é qualquer complemento que vem precedido de preposição. Um exemplo, eu entreguei isso ao João. Finalmente, o genitivo, que é a função de adjunto adnominal, ele marca um substantivo que tem função de adjunto adnominal, mais especificamente, a função de possuidor de uma entidade ou atributo. Por exemplo, a casa do João é pequena. Esses exemplos aqui, vocês têm, não por acaso, né, o mesmo elemento, o João, aparecendo em todas elas, e só que em posições sintáticas diferentes. Então a ideia é que no português a gente não tem marcas de caso morfológico, né? Mas imagine uma língua em que eu acrescentaria uma terminação ao João para marcar, por exemplo, nominativo. Então é como se eu colocasse um B aqui para marcar nominativo, por exemplo, o João B. Aqui eu colocaria o João C, por exemplo, no final, né, da palavra. Aqui o João D. Então eu entreguei isso ao João D. E D é uma marca gramatical que quer dizer que ele está numa função de objeto indireto. E aqui o João é, a casa do João é. Agora o que vocês notam? Seria meio desnecessário, porque em português, na realidade, a gente já tem umas palavras que fazem um pouco, às vezes, dessas marcas de caso, que são preposição a e preposição de. A preposição a já está dando uma dica de que isso é um objeto indireto, com função de beneficiário, ok? E o de também já indica a posse. Bom, voltando então às línguas em que há, de fato, marcas de caso morfológico. É o caso do inglês antigo. E a gente vai começar dando um exemplo específico da palavra pedra, ok? Comparando o caso do inglês antigo com o inglês médio. Então, primeiro a gente tem a palavra pedra no nominativo, stone, no inglês antigo, virou stone no inglês médio. Acusativo, mesma coisa, stone, stone. Dativo, stane, stone. Genitivo, stanes, stones. O que a gente nota aqui? Que no inglês antigo existe uma situação que não é perfeita na marcação do caso, né? Porque a mesma palavra tem somente 3 distinções para casos, sendo que o nominativo e o acusativo estão marcados da mesma maneira.
Então esse sistema não está tão bonitinho assim, e já se nota uma certa fraqueza dele, porque o sistema que seria forte seria aquele em que há distinções em todas as situações de casos, né? Mas, ok. O que se nota aqui? Uma mudança, né, para o inglês médio, em que essas distinções se tornam menos fortes ainda, porque eu tenho, em vez de 3 distinções, como no inglês antigo, só 2. Uma mesma forma para marcar nominativo, acusativo e dativo, e outra para marcar o genitivo, sendo que a diferença entre elas é a presença ou não do S. Por que será que isso ocorreu? Na realidade, porque o som E em stane, ele caiu, e não é possível mais distinguir com isso essas 3 formas. Na realidade, no inglês médio e no inglês moderno, a gente fala stone, mas esse é meio que gráfico somente. A gente não fala stone, né? Stone é stone. O E aí não aparece de fato na fala. Essa questão é o que a gente representa um pouco aquilo que a gente tinha falado antes. Perdas fonéticas que vão afetar a morfologia, né? E aí a gente tem outra palavra, né, que é a palavra tristeza. Okay? Então, a primeira parte lá da palavra pedra, a gente deu um exemplo de mudança regular, que é a perda de som e no fim da palavra. Agora a gente vai falar de mudança analógica. Então, a palavra tristeza no inglês antigo se dizia sorg, no inglês médio, sorrow. No acusativo, sorge, no inglês médio, e no inglês médio, sorrow, igual. No dativo, sorga, no inglês médio, sorrow. O que se nota aqui? Mais uma vez, a mudança regular, porque a perda do E não permite que haja distinção entre essas formas, né? Genitivo, soga, inglês médio, sorrows. Opa! De onde surgiu esse S? Bom, antes de falar disso, o que a gente tem aqui? Uma coisa interessante, porque a distribuição das formas no inglês antigo era, nessa palavra, o nominativo diferente do restante, que tinha o E, né? E no inglês médio, outra distribuição. Eu tenho o nominativo, o acusativo e o dativo iguais, com a mesma forma, e o genitivo diferente. E aí vem a questão, poxa, de onde surgiu esse S? Né? De onde surgiu esse S? A questão é a seguinte, um efeito de analogia, por quê? O grupo de palavras que estava, a gente chama de declinação da palavra, né? Seria parecido com a conjugação. Esse grupo de palavras ficaria desarmônico, digamos assim, com aquele outro grupo de palavras da palavra pedra, né? E aí, por um efeito de comparação, os falantes observaram, gente, a maioria das palavras, eu imagino que seja a maioria, né, terminam em S quando eu tenho caso genitivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar isso aqui, vamos colocar S nessas outras palavras também, e assim o caso genitivo fica sempre sendo marcado pelo S, que na realidade ainda existe no inglês atual, só que não é marcado com S grudado na palavra, e sim separado por um apóstrofe, né? É aquela velha construção John's Car, né? O carro do João. Nessa ordem inversa à ordem do português, em que eu coloco o possuidor, seguido do apóstrofo S, seguido do possuído. Então, veja bem, a mudança analógica é uma certa arrumação da casa, né? Se a gente fosse simplificar aí, e por um efeito de comparação, ok?